todos bem? Nós vamos prosseguir aqui com o nosso estudo do céu e o inferno. Eu julgo que já toda a gente conhece, é uma das obras básicas da codificação de Kardec, portanto, mas eu vou fazer um breve enquadramento para depois podermos avançar para o tema de hoje. O Céu e o Inferno é o quarto livro da obra da codificação espírita e foi lançado em 1863. O seu principal enfoque é a explicação da justiça de um Deus à luz da doutrina espírita, mostrando a importância do espírito e da vida que usufruirá no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos ainda na vida terrena. Peço desculpa. O livro divide-se então em duas partes. Na primeira parte faz um exame comparativo entre as várias doutrinas religiosas sobre a vida após a morte física e relata os fatos do dia-a-dia, apresentando exemplos relacionados com a morte e uma gama de problemas que somente a imortalidade da alma e a reencarnação podem explicar de forma racional e justa, apresentando simultaneamente a explicação escrita sobre a injustiça que seriam as penas eternas. Portanto, nós não ficamos condenados ao sofrimento eterno. Na segunda fase, resulta de trabalhos práticos, mediúnicos, reúne exemplos importantes das vicissitudes da alma durante e após o desencarne. Kardec tenta então, nesta segunda parte, classificar estes espíritos em diversas categorias. A categoria que vamos tratar hoje é a categoria dos espíritos sofredores. Portanto, nós já falámos sobre os espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas. Hoje vamos falar sobre a categoria dos espíritos sofredores. Neste contexto, foram retirados exemplos de depoimentos de 8 espíritos, cada um com diferentes vivências terrenas, mas todos eles com o mesmo objetivo: conseguir a oportunidade de uma transformação e regeneração para a plenitude. Este capítulo é também um convite à reflexão individual e, sobretudo, à importância que devemos dar quanto ao conhecimento que temos de nós próprios, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos atuais. Refletir sobre o que somos agora e, em consciência, iniciar este processo de transformação é, sem dúvida, a chave para a compreensão do que encontraremos no mundo espiritual na hora da partida. Portanto, a tomada de consciência agora é importantíssima para começarmos com este processo de regeneração para não sermos surpreendidos quando chegarmos do lado de lá. A ignorância será sem qualquer sombra de dúvida o maior entrave na evolução e no encontro daquilo que todos os almejamos, o estado da felicidade plena. Esta tomada de consciência é inevitável, considerando que o espírito, desembaraçando-se do corpo e sem o peso da matéria, adquire uma maior facilidade de compreensão do que realmente é e do que realmente foi. Portanto, vê-se em espelho, não há mentiras. No entanto, existe um longo caminho a percorrer, podendo um espírito levar anos a ter consciência que se encontra já no mundo espiritual. Este capítulo começa com uma breve exposição que eu vou fazer questão de ler pelo menos uma parte. Ele é muito extenso, mas eu vou ler pelo menos uma parte para todos nós percebermos o drama e o sofrimento que é quando desencarnamos. Mas tudo depois melhora, atenção. Okay? Então, isto é um trabalho mediúnico e a pessoa que está a fazer o trabalho recebe a seguinte mensagem. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas, maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. Portanto, estão completamente cegos. O que os desespera, visto que, como um insulamento, a sua inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, considerando os que o cercam, e então, empreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como uma presa, utilizando-se da lembrança das suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando este motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim,
senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto lhe aproxima a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, porque é ignorante, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa o mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação que se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-se sentir acerados e espinhos de remorsos. Inerte, portanto é aqui que ele começa a criar a consciência, inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda então que um grande vácuo se faça nele e em torno dele vê como um espelho e as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança. Precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. O homem culpado sente sob a aparente imobilidade revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons da alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Queria falar, gritar aos que o cercam, retenham-me, eu vejo o castigo, impossível, a morte cela os lábios esmancidos, enquanto os assistentes dizem, descansa em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo, que não deseja abandonar, uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, é ele que se lança ao espaço, onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso, escarnecido, por sua vez, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal e ao qual não poderá apaziguar senão a força da expiação e dos gemidos. Este é um quadro mais terrível, mas no fundo é o mais verdadeiro que há sobre a sorte do mal. Como foi uma mensagem mediúnica que foi recebida e relata aquilo que normalmente acontece com a transição para a parte espiritual. Agora, há esperança. Não há espíritos maus. Consideramos que existem espíritos num estado de ignorância. Neste capítulo é deixada também essa mensagem de esperança. Após a tomada de consciência e do arrependimento verdadeiro, a redimissão é possível e ninguém fica ligado à condenação eterna. Okay? Todos os relatos que vamos ter a oportunidade de conhecer, todos eles sem exceção, consideram que a oração e a prece, quer de terceiros, mas principalmente deles próprios, é que os alentam para ultrapassar as provações, aguardando o momento do resgate. Então nós vamos começar pelo primeiro depoimento. Eu tentei fazer um resumo, se calhar o aconselhável era depois ler, que é muito interessante. Mas eu fiz resumidamente aquilo que os 8 espíritos sentiram quando passaram para o outro lado. O primeiro relato é de Nobel. É o relato de um espírito que partiu para o mundo espiritual com apenas 21 anos, no auge da sua juventude. Teve muita dificuldade em desembaraçar-se do seu corpo. Nessa tentativa, passou um tempo que não consegue precisar e, detestando os maus espíritos que o perseguiam, encontrou-se num profundo abatimento e numa revolta insensata e, por fim, chama por Deus e é atendido. Auguste Michel é o próximo espírito, também partiu jovem, era rico, boêmio, vivia exclusivamente para a vida material, era, portanto, um bom vivant. Sofria não por ter feito o mal, mas, sobretudo, por não ter feito o bem. E então ele deixa a seguinte mensagem: fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões. Nos meus caprichos de luxo e à minha vaidade, não pensei
senão nos gozos do corpo, desprezando-os da alma. Então, quando toma esta consciência, afirma o seguinte, e deixa como recado, entre aspas, trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Envolvei-vos na caridade e no amor. O espírito que te segue é de Lisbeth. Sendo rica, deixou-se levar pelo egoísmo. De uma beleza extrema, deixou-se levar pela vaidade. Ambiciosa, oprimia a todos os que servia, a todos a que a serviam. Era uma mulher insensível e hipócrita. Viveu há 50 anos na Prússia e ainda é sofredora. Portanto, está há 50 anos para fazer um resgate. Está arrependida, porém, considera que o arrependimento é completamente inútil, quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento apenas é válido num desejo ardente de reparação. E então ela deixa a seguinte mensagem, já com a consciência que ela tem. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer jamais a fonte de todas as graças. Fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros, fazei por merecer-lhe o seu amor. O relato que se segue é de um príncipe, que é o príncipe Orã. Era um príncipe russo que viveu no tempo de Marco Aurélio. Penaliza-se pelo abuso de poder. Orgulhoso, oprimiu com tirania, foi duro, cruel com os seus inferiores. Já teve uma segunda oportunidade de encarnação, portanto, este já teve a segunda oportunidade para resgatar os seus problemas. E então ele diz, nesta segunda oportunidade, fui um pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Pascal Lavic é o próximo relato que nós temos. Era um pobre marinheiro. Morreu em alto mar. Este já tinha a crença na bondade de Deus e na sua misericórdia ainda na vida terrena. No entanto, há muito que tinha morrido, mas continuava a padecer. E então ele deixa a seguinte mensagem. Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. A separação do meu corpo e do meu espírito só se deu depois de conhecer as minhas faltas. E então ele dá como conselho, segui o caminho reto para que seja facilitado o desprendimento do vosso espírito, vivei no amor, orai e a morte para que tanto é temerosa vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Ferdinand de Bertin também morreu afogado, mas esta é uma história diferente. Tem dias a sua partida. E então ele faleceu num trágico acidente recente e sem consciência da situação acreditava-se ainda vivo e fazia tudo para recuperar o corpo que já tinha perdido em alto mar. Lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo referia-se ao corpo como se dele tivesse separado. Portanto, ainda não tinha a consciência que tinha partido, mas já sentia que algo estava diferente. Agora, os próximos relatos são muito interessantes e vocês já vão perceber porquê, e muitos de nós vamos identificar-nos muito com eles. François Riquier era um velho celibatário, avarento, popular e proprietário de uma grande fortuna. Quando partiu para o lado espiritual, passou a reivindicar o dinheiro e toda a fortuna que agora os herdeiros passaram a administrar. Não entendia porque é que os bens deles foram parar a outras pessoas. Porém, depois de muita conversa e de muitas perguntas, o médium pergunta-lhe: por que sofres? E então ele silencia, torna-se consciente do seu estado e reconhece a iniquidade da sua vida, os escândalos que provocou, e apenas pede piedade.
Claire, eu acho que esta é muito... É comum a todos nós. Divertia-se com aquilo que chamamos felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava ao ponto de dizerem os que haviam: que mulher feliz. O egoísmo foi a sua maior alegria na terra. Aliás, ela era tão egoísta a ponto de exigir à médium que apenas se ocupasse dela. Nas sessões, apenas queria ser atendida em privado. Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto que se esqueceu da primeira das virtudes. Qual será? A caridade. Não tendo amado a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada e ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela e nem dela se ocupa. Não sofre torturas físicas, não vêm atormentá-la os demónios, o que aliás seria desnecessário. Portanto, é um peso tão forte que ela própria se atormenta a si mesma. E isso é o que lhe é mais doloroso. E então ela deixa a seguinte mensagem: malditas sejam as honras do egoísmo e da inércia. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. As trevas, para o espírito, são a ignorância, o vácuo, o horror e o desconhecido. Portanto, todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Então, isto é uma breve apresentação, eu depois aconselharia a ler o livro, aliás, ele está disponível ali na nossa recepção. E também está disponível na biblioteca. Quem não puder comprar pode sempre utilizar e levar para estudar. Eu vou terminar tal qual como iniciei, dando relevância à importância da tomada de consciência daquilo que somos hoje e agora, e como podemos começar desde já um processo de transformação. O que importa não será o ritmo, mas sim a disciplina com que o consideramos. Portanto, a minha palestra termina aqui, eu espero que tenham gostado, eu agradeço pela vossa atenção.